O escritório do Alto Comissariado da ONU para os Direitos Humanos enviou um ofício para o governo brasileiro. No documento, o órgão cobra explicações sobre denúncias de escassez de alimentos e falta de água potável nos presídios do Brasil. De acordo com uma pesquisa realizada pelo Ministério da Justiça, quase 90% das prisões brasileiras oferecem menos refeições diárias do que o mínimo de 5, exigido pelo Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária. Um outro levantamento feito pela pasta da Justiça mostra que em algumas unidades prisionais, as famílias dos detentos se veem obrigadas a fornecer água para eles. O Ministério dos Direitos Humanos solicitou informações aos governos estaduais, sobretudo de São Paulo, Piauí, Minas Gerais e Santa Catarina, para embasar as respostas que serão enviadas à ONU. E para a gente se aprofundar mais nesse assunto, a gente entrevista o advogado criminalista Matheus Falivene, que é doutor em Direito Penal pela USP. Boa noite, Matheus. Obrigado pela participação aqui conosco mais uma vez para falar sobre um tema que parece ser algo que a gente repete, agora vem a ONU e fala sobre o estado deplorável das cadeias brasileiras. Nada muda? Boa noite, Gustavo. Boa noite, Renata. Essa é uma questão antiga e aparentemente nada muda. E agora a grande questão é que a ONU está trabalhando cada vez mais para tentar melhorar essa questão penitenciária, não só no Brasil, mas também no mundo. A gente tem que lembrar que existe um documento da ONU chamado Regras de Mandela, que traz as regras mínimas para o tratamento das pessoas encarceradas, para o tratamento dos presos. E aqui no Brasil existem também normas que dizem sobre alimentação e sobre o fornecimento de água aos presos, como muito bem colocado, a norma do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, né, resolução número 3 de 2017, que traz ali as regras que os presos teriam direito a 5 refeições e 2.000 calorias por dia. Lógico, não se diz que os presos devem ter acesso a um banquete, devem ser alimentados com comidas caras, não é isso. Mas que essas pessoas que estão encarceradas tenham o mínimo de alimentação, o mínimo de nutrição, para que possam sobreviver durante esse período que estão no cárcere. E essa que é a ideia. E também tenham acesso à água, que parece ser um problema até maior em algumas penitenciárias, que as famílias são obrigadas a levar junto com o chamado jumbo, né, que são aqueles itens que as famílias mandam aos presos. Essas famílias são obrigadas a levar água mineral, porque não existe água potável na unidade prisional. Então, esse é um problema grave. Lógico, o governo brasileiro tem tentado solucionar esse problema, mas ainda o esforço não foi suficiente, porque existem várias unidades prisionais que realmente os presos não têm acesso à alimentação adequada e em algumas também não têm acesso à água potável em quantidade suficiente para manutenção aí de uma boa nutrição, de uma vida saudável dentro do possível. Matheus, e que força tem a ONU para intervir e tentar mudar essa situação que, como o Gustavo bem disse, se arrasta há muitos anos? A gente sabe que existem as leis aqui que também não são cumpridas. Quem que pode mudar essa situação? Olha, a ONU ela tem uma força, mas é uma força simbólica, né? Ela não tem uma força de fato de intervir no país no sentido de determinar uma mudança das regras ou as políticas públicas. A única forma de se mudar esse caminho, de se mudar essa situação, é por meio do governo, tanto federal quanto os governos estaduais, que são os responsáveis pela maioria das penitenciárias, entenderem que precisam ser criadas políticas públicas não só para a melhoria da situação do sistema carcerário em geral, questão de ambiente, questão das celas, questão física realmente, mas também na questão da alimentação dos presos. A gente tem que lembrar que o STF, na DPF 347, já considerou que aqui no Brasil existe uma situação de inconstitucionalidade de tão mal que está nosso sistema carcerário com relação à superlotação. Não se chegou a discutir naquele momento a questão dos alimentos, mas quem atua no sistema prisional, no sistema penitenciário, sabe que esse é um problema já antigo, problema de alimentação, e também em muitas cadeias o problema de fornecimento de água para beber. E tem ainda também o problema de fornecimento de água para higiene também, que tem esse problema também que nem foi colocado pela ONU. E a grande questão é que a ONU, de uns anos para cá, desde a publicação das regras de Mandela, ela tem procurado em todos os países do mundo, não só no Brasil, mas em todos os países do mundo, especificamente países em desenvolvimento, ter uma posição mais firme no sentido de fazer com que esses países entendam que tem que adotar políticas públicas para melhorar a situação dos presos.
É lógico, é o que eu falei, não é fornecer um banquete, fornecer uma vida de luxo aos presos, mas fornecer aquilo que é o mínimo necessário para aquelas pessoas, para que elas tenham dignidade enquanto estão no cárcere. Porque a gente tem que lembrar que a gente mede uma democracia, né? A gente mede o nível de democracia de um país pela forma pela qual esse país trata os seus presos. Então é muito importante que eles tenham um tratamento humano, um tratamento adequado enquanto estiverem presos. E aqui no Brasil, infelizmente, muitas unidades prisionais ainda têm esse problema. Lógico, alguns estados têm tentado melhorar. Aqui em São Paulo a gente vê uma tentativa de melhora dessa situação, por exemplo, mas ainda assim existe sim problema. Tem questão de fornecimento de marmitas, que às vezes tem problema. Tem muitas cadeias, unidades prisionais, que o fornecimento de água é por meio do encanamento normal. Esse encanamento muitas vezes é antigo e a água acaba sendo contaminada, então vem reclamação de presos. A OAB também, por meio das suas comissões de política penitenciária, nas comissões penitenciárias, ela tem atuado também para tentar conversar com o governo, tentar criar uma política pública. Então existem vários meios aí que estão tentando melhorar essa situação, mas é lógico, depende dos governantes quererem investir uma quantidade de dinheiro alta, que não é baixa, nessas questões e resolver esse problema. A gente sabe que não tem um retorno eleitoral tão imediato, mas é importante resolver. Matheus, é claro que essa é uma área que a sociedade tem repulsa, até porque cometeram crimes e se põe contra gastar qualquer tipo de valor alto. Mas o quanto o não gasto, o descaso com o sistema penitenciário pode, na verdade, ser prejudicial à própria sociedade com o advento da criação das facções e o fortalecimento do crime dentro dessas cadeias? Esse é um ponto muito interessante, na verdade, porque se a gente lembrar a criação da principal facção que a gente tem hoje no Brasil, que é o PCC, ela se deu por conta de problemas penitenciários de alimentação e de fornecimento de produtos de higiene aos presos. Também foi por isso, lógico, teve outros fatores ali naquele momento da criação, mas em grande medida foi por essa questão do chamado jumbo, né, que é fornecimento de alimentação e de itens de higiene aos presos. Muitos presos não têm acesso, o Estado não fornece, e dessas facções acabam crescendo nisso. E também tem uma outra questão que é muito importante, que é a questão da ressocialização. Se você trata um preso, uma pessoa que está encarcerada de forma indigna, a chance dela ser ressocializada é muito menor do que se você tratar ela de forma digna, com uma moradia digna, uma cela digna, alimentação digna, água potável e tudo mais. Então essa é uma grande questão. Lógico, aquilo que eu disse foi muito bem colocado por vocês. Não dá voto, né? Investir em sistema penitenciário não dá voto. Mas sendo o sistema penitenciário, assim como a polícia e o Poder Judiciário, meios intrínsecos ao Estado, né, meios que só o Estado pode fazer, tem que haver investimento, porque se você não faz esse investimento, o que acontece é que o dia que esses presos saírem, pode ser que eles acabem saindo muito piores do que quando entraram e acabem cometendo novos crimes, sendo reincidentes, e com isso você gere um gasto, um custo social muito maior do que é o custo de investimento em alimentação e outras necessidades desses presos. Então, eu sei que não dá voto, mas é um gasto muito importante que os políticos todos têm que entender que é necessário e tem que ser feito, ainda que não traga algum benefício eleitoral para eles. A gente falou aqui da escassez de água potável, que muitos familiares, inclusive, precisam levar a água até os seus familiares que estão presos. Qual a orientação a dar a essas pessoas que constatarem tortura, maus tratos ou qualquer outro tipo de irregularidade acontecendo dentro dessas unidades prisionais? Olha, se qualquer pessoa que constatar esse tipo de problema, ela pode procurar as comissões de política penitenciária da OAB. Todos os estados têm essas comissões e elas recebem cartas tanto de presos quanto de familiares, e essas comissões apuram essas denúncias. Então pode procurar a OAB, também pode procurar o CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, e também o juiz corregedor do local, né, do fórum local responsável por aquela cadeia, porque toda unidade prisional tem necessariamente um juiz corregedor, que é o juiz responsável por verificar, junto com o Ministério Público, a situação da unidade prisional e também, eventualmente, procurar a ouvidoria da administração penitenciária do estado em que a pessoa está presa. Então, tem vários meios. Procure a OAB, procure o CNJ, procure o juiz local e também procure, eventualmente, a ouvidoria da administração penitenciária, que são os meios para que isso seja apurado e seja resolvido. É lógico, a denúncia tem que ser feita de forma clara, deixar bem claro qual é a unidade e o que está acontecendo,
para que isso possa ser apurado e resolvido, porque é do interesse, muitas vezes, desses órgãos que seja, assim, de fato resolvido. Né? Existem cadeias que têm problema de água, né? Ficam sem água, às vezes, por vários dias. Vindo essa denúncia, eventualmente haverá ali um esforço maior para que seja resolvido esse problema. Tá certo, Matheus. Obrigado pela participação aqui conosco no Jornal da Record News. Um forte abraço e até uma próxima. Muito obrigado, forte abraço.